Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí. Flight Simulator 2020? Não, a gente tá embarcado no A319 do X-Plane, desenvolvido pela Tolis. Entretanto, o tutorial que a gente vai ensinar aqui agora será válido para utilização em qualquer outro simulador, incluindo o novíssimo Flight Simulator 2020. A gente vai ensinar você, daquele jeito que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, como utilizar o ILS nas suas aproximações e pouso. Então, se você quiser entender como utilizar corretamente o ILS nas suas aproximações e pouso, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, a título de ilustrar o tutorial, a gente vai utilizar aí o Navigraph, ferramenta bem completa aí para você que deseja ter acesso a todas as cartas dos aeroportos ao redor do mundo, estão disponíveis através do Navigraph. Então a gente vai utilizar aqui, a gente já separou algumas e a gente vai começar explicando um pouco aí da relação procedimento de chegada com procedimento de aproximação. A gente percebe muita dúvida com relação a isso. Eu tenho muitas perguntas no sentido de como vou saber qual é o procedimento da pista sugerida pelo SimBrief, né? No SimBrief ele vem aqui e sugere 27 da esquerda. Ok, e aí? E aí é que reside a dúvida. Ele sugere apenas aqui, ó, o procedimento de chegada, certo? Mas ele não te sugere o procedimento de aproximação. E muitas das dúvidas ocorrem justamente aí. Porque o cara tem um procedimento, como você está vendo aqui, ó, mas aqui, ó, como você pode ver, no lado esquerdo aqui, abaixo de pista 27L, tem vários procedimentos. Então, como saber qual daqueles ali a gente vai utilizar? Vamos lá. Você está vendo aqui o primeiro fixo do seu procedimento de chegada e o último fixo na outra ponta. É baseado aqui, ó, nesse último fixo do seu procedimento de chegada que você vai definir o procedimento de aproximação. Como? Você vai pegar aqui, ó, Anzug, e você vai procurar aqui, ó, nos seus procedimentos de aproximação. Então basta você escolher um procedimento de aproximação que tenha como IAF, ó, o mesmo fixo do final do seu procedimento de chegada. Então, você fazendo essa dobradinha aí, você não vai ter qualquer dificuldade na hora de pousar, né? De se aproximar lá do aeródromo e executar o procedimento ILS. Isso dito, o que a gente precisa fazer? A gente já escolheu aqui, a gente vai utilizar o procedimento de aproximação ILS Vitor da pista 27 Lima. E aqui a gente tem algumas informações extremamente importantes, né? Informações essas que a gente vai inserir no nosso FMGS. Então, voltando lá para o interior da aeronave, a gente vai lá no nosso FMGS e a gente vai escolher aqui, ó, vai clicar aqui do lado de Guarulhos, né? Vai em Arrival. Vai escolher o procedimento de aproximação ILS Vitor da Runway 27 Lima, tá? Então a gente vai escolher primeiro o procedimento de aproximação e agora a gente vai buscar o nosso procedimento de chegada. O procedimento de chegada sugerido pelo SimBrief foi o PUPS 1 Bravo. Então a gente vem aqui e escolhe o PUPS 1 Bravo. E ele agora te pergunta qual é o fixo inicial de aproximação que você quer utilizar. Então, de acordo com o nosso procedimento de chegada, a gente vai utilizar a Anzug. Isso feito, você clica aqui em FPLN aqui em amarelo, ele vai para essa tela aqui, e aqui você vai clicar em Insert. Ele vai processar tudo que você acabou de programar. Para você verificar, você traz aqui para Plan, e aqui você deixa no 40 mesmo, que já dá para você ter uma ideia, tá? Essa aeronave ela tem um sistema de pop-up que facilita muito, né? Ó, eu dei um pop-up aqui e aí, ó, a gente vai utilizando as setinhas aqui, ó, pra gente navegar pela rota e verificar se existe alguma descontinuidade ou algo assim. Como você pode ver, zero descontinuidade, né? A gente vai decolar, é um voo bastante curto, Bauru, Guarulhos, você mal nivela, você já tem que descer. Então a gente vai fazer o seguinte, no Top of Descent a gente vai voltar para passar alguns procedimentos importantes para que você consiga então pousar lá em Guarulhos. Então vamos nessa. Bom pessoal, a gente está se aproximando aí do nosso Top of Climb. Como o Top of Descent ele é bem próximo, a gente já vai fazer alguns procedimentos aqui. Na verdade, isso teria que ser executado no momento em que você iniciar sua descida, mas como eu disse, a gente vai adiantar, que o voo é bem curto e a gente precisa ter tempo hábil para conseguir programar tudo aqui. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Perf, Next Phase, Next Phase, Next Phase e aqui na página APPR você vai preencher as informações meteorológicas lá do aeroporto de Guarulhos. Então a gente tem aqui as informações de METAR lá do aeroporto de Guarulhos, a gente vai
inicialmente preencher ali, ó, 1018, o nosso QNH, seguido da temperatura, 19 graus. Vamos inserir a direção do vento aí e intensidade, 180/4 nós, então vento proveniente de 180 graus. Nosso nível de transição já foi preenchido automaticamente aqui, tá, ó, 5. Então, do outro lado, a gente vai inserir a nossa DH. A nossa DH está aqui na carta de aproximação, como vocês podem ver. Acho que está bem visível aqui para vocês, né? Ó, a gente vai inserir no campo apropriado lá na nossa aeronave, 310. Com isso, a página já está completamente preenchida, tá? Agora a gente tem que ficar bem atento ao nosso top of descent, que está ali na frente, tá vendo? Ó? É bem curtinho o voo. Antes da gente alcançar o nosso top of descent, a gente tem que programar a aeronave para iniciar a descida. Então, você precisa informar um valor menor que 25. Nesse botão aqui, ó, CSTR, ele vai exibir as restrições para cada fixo aí, tá vendo? Ao contrário do que acontece no Flight Simulator, esse avião ele vai respeitando essas restrições aqui. E feito isso, assim que a gente alcançar o top of descent, a gente já comanda a descida da aeronave. Bom, pessoal, a gente acabou de atingir o nosso top of descent. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai comandar aqui, ó, nesse botão, no Flight Simulator 2020. Você vai ver que, dependendo da posição que o ponteiro do mouse tiver, vai aparecer uma setinha para cima ou setinha para baixo. A gente vai utilizar a setinha para cima. O que significa setinha para cima? Ele vai descer seguindo essas restrições aqui em magenta que você está vendo no nosso ND, tá? Se você clicar com setinha para baixo, ele vai descer direto, sem respeitar nenhuma restrição para a altitude definida aqui. Então a gente está descendo, seguindo restrição, o motor entra em idle, ele baixa o nariz e começa a descer, tá? Outra coisa importante, iniciou a descida, vem aqui no seu auto brake e configura ele de acordo com o aeroporto que você vai pousar. A gente vai pousar em Guarulhos, é uma pista gigantesca, a gente vai utilizar o auto brake em low. Outra coisa importante, a gente não pode deixar de ligar a LS aqui, tá? A gente não pode deixar de acionar aqui o botão LS. Então a gente já aciona agora a título de não esquecer o procedimento e comprometer aí o tutorial. Normalmente se aciona abaixo dos 10.000 pés, tá? O preenchimento aqui da página APPR aqui em perf, ó, como a gente fez anteriormente, já foi todo efetuado. Então essa parte você não precisa esquentar a sua cabeça. Normalmente se faz também no momento em que você inicia a descida, mas a gente adiantou. Procedimento de chegada e aproximação, normalmente quem vai te passar isso é o controlador de voo. Entretanto, você pode fazer isso ainda no aeroporto de origem para que você não fique sobrecarregado na operação da aeronave, né? Então, recomendo que faça isso em solo, nos primeiros voos que você for executar, para que fique mais fácil. O essencial e necessário para que você realize uma aproximação e pouse utilizando o ILS já foi feito. Agora a gente vai ter apenas que monitorar a aeronave e não esquecer de inserir aqui, ó. A gente pode até fazer isso agora, a altitude de captura do glide, tá? Onde é que está isso? Vamos lá. Está na sua carta de aproximação. Aqui, ó, nesse campo, você tem a informação da altitude que você precisa estar para capturar o glide slope e iniciar uma descida automatizada, certo? Você vai ver na prática como isso acontece. Então, 4.100 pés, a gente já pode ir lá e inserir isso na nossa aeronave. Ele vai respeitar direitinho. A gente vem aqui e insere 4.100, tá? Uma vez tendo você feito tudo isso que você acabou de ver, você não precisa fazer mais nada. A diferença para o Boeing é que você teria que inserir a frequência e curso do ILS, que também está disponível lá na sua carta de aproximação. Onde é que está isso? Está aqui, ó. A frequência do ILS que a gente vai utilizar para a aproximação é 1111 e o curso 275. Porém, no Airbus, esse processo ele é automatizado. No momento em que você escolhe o procedimento de aproximação, aqui em Red and Nav, você vai perceber que a frequência já é inserida automaticamente. Então tá aqui, ó, 1111 e o curso 276. Então é menos um procedimento para você. Percebam aí, ó, que ele vem seguindo
as restrições conforme programado. Ele aqui diz que espera-se que nesse fixo aqui você esteja acima de 15 mil e no outro você esteja abaixo de 10, né? Ou seja, você pode estar até 10 mil pés naquele outro fixo lá. Bom, pessoal, a gente acabou de cruzar o nosso fixo inicial de aproximação. A gente não tem muito mais o que fazer aqui a não ser monitorar a aeronave para que ela execute tudo conforme o programado, certo? Então você vê aqui que a gente vai cruzar agora o Pseudo Deceleration Point, que é onde a aeronave vai começar a reduzir a velocidade e a gente vai começar a baixar os flaps. Nossas luzes já estão ligadas aqui, tudo bonitinho. O LS está ligado aqui, ó, auto brake em low, começou a desacelerar. A gente vai lançar a mão aqui do nosso speed brake para drenar um pouco essa velocidade, para que a gente não chegue muito rápido. Oportuno dizer que todos os procedimentos executados aqui poderão ser reproduzidos em qualquer Airbus, tá? Incluindo 18, 19, 20 e 21. O procedimento é o mesmo, tá bom? A gente já vai baixar flap 1 aí, ó. O speed brake vai armar. A gente vai ingressar na final agora, como você pode ver aí. Ele já identificou o nosso glide aqui, ó, que é esse diamantezinho aqui, magenta, e o nosso localizer, ele vai aparecer já já para você aqui, que fica nessa barra de baixo aqui, tá? A gente vai baixar flap 2 agora, ó, e pressionar o botão APPR aqui, ó, esse ponto aqui. Nesse momento, a nave vai prosseguir aí com a aproximação, flap 3 e trem de pouso para baixo aí. Você percebe aqui que ele já capturou o GS e o localizer. Ele passa de azul para verde e nesse momento a aeronave começa a descer sozinha aí, como você pode ver. Vamos jogar flap full agora. A aeronave desce com total autonomia. Se a gente tivesse zero visibilidade aqui, a gente conseguiria facilmente pousar. A gente vai fazer o ajuste do altímetro aqui, antes que a gente esqueça, ó, 1 no 0, 1 no 8. Qualquer dúvida, não hesitem em utilizar o campo comentário para perguntar, para sugerir, enfim. Aqui a gente tem uma listinha, a grosso modo falando, das coisas que você precisa fazer aí, tá? Ó. Agora a gente só precisa dar o check aqui, ó, de cabine, tá? Atenção tripulação, preparar para o pouso, pressione esse botão aqui e agora tudo verdinho, tá? Essa funcionalidade ainda não está disponível no Flight Simulator 2020, mas muito em breve estará. Então nesse momento aí, se você quisesse inclusive, esse é o Alt Marker, é um sinal que serve para te alertar, né, sobre a iminência do pouso. Então para você verificar se realmente você está com tudo configurado, né? Então a gente está com tudo configurado, a gente só vai inserir aqui a nossa altitude de aproximação perdida. Então significa que se por acaso a gente, numa eventualidade, não puder pousar, tiver que arremeter, a gente vai subir para 7.000. Isso também está lá na carta e vai utilizar o automatismo da aeronave para nos auxiliar nessa pegada aí, se fosse necessário, tá? 500 pés a gente desacopla o autopilot, a gente completamente estabilizado, mantendo corretamente o glide slope aí da pista. 500, desliga o autopilot, tá na nossa mão e a gente vai manter aquele diamantezinho ali, ó, lilás, naquela linha ali amarela, tá? Ó. Agora tá na nossa mão, a gente tem que fazer o serviço, ó. Pousamos aí, reverso. No Flight Simulator você vai pressionar o F2 com energia, tá? E o seu reverso vai entrar. No X-Plane você vai pressionar a tecla End. 80 knots, reversos out. 60 nós, manual brake, pressiona o freio aí. E agora o auto brake, ele sai de operação e você controla os freios da aeronave. Bom, pessoal, basicamente isso é uma aproximação utilizando o recurso de precisão ILS. O assunto ILS ele é bem vasto, tá? A intenção é que seja bem prático aqui para você e objetivo, e você consiga já em um primeiro momento ser capaz de realizar
o pouso. Então, pera aí, a gente livrou a pista aqui, ó. A gente vai desligar nosso strobo light, landing lights. Vamos ligar as taxi lights, runway turn off. Pera aí que o avião tá andando. Vamos recolher os flaps. Desarmar o nosso speed brake. Desligar o nosso TCAS. Passar o nosso transponder para standby. Vamos ao overhead e já acionar o nosso APU. Galera, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja de extrema utilidade para você que está ingressando na simulação e está com muita dúvida. Eu percebo algumas pessoas reportando que conseguem fazer todo o processo, porém que ao chegar muito próximo do aeroporto chega errado, né? Tipo, desalinhado a pista. E isso é em decorrência de você não selecionar o procedimento correto, não fazer os procedimentos previstos, e é por essa razão que você acaba chegando atravessado na pista ou com uma precisão muito comprometida. Então, não esqueçam de deixar o like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Comentários são sempre muito bem-vindos. É uma base de conhecimento para mim e para vocês, porque, como eu disse anteriormente, o que eu não souber eu vou ter que pesquisar, e uma vez pesquisando eu também estou aprendendo. Então não hesitem em trazer suas dúvidas, porque serão úteis tanto para você quanto para mim e para os demais que estão acompanhando aí no vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço